Minha gente, o assunto corrupção é tema de um projeto que está percorrendo o Espírito Santo e está em Linhares nesta quarta-feira, né? São várias palestras que estão no hall de assuntos abordados com alunos de graduação da Faculdade Pitágoras. Sobre este assunto eu converso com Edmar Camato, que é um dos palestrantes, ele que é especialista em gestão pública, ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e representa o movimento hashtag Quero Transparência. Tudo bem, Edmar? Tudo bom, boa noite, Cláudio. Boa noite. Edmar, um prazer recebê-lo. Você esteve conosco ano passado, a gente falou desse tema, né? E você, naquela época, já falava que esse projeto estava sendo gerado, né? Estava sendo construído. E agora a gente vai entregar ele, né? Bacana. Edmar, agora por que levar para um ambiente acadêmico, para a faculdade, essa discussão sobre a corrupção? O debate sobre corrupção, ele hoje, passou a ser de toda a sociedade, né? Mas quando a gente fala do futuro, quando a gente fala de ações que são necessárias, é importante também gerar essa conversa com o jovem, com o acadêmico, e é um perfil de pessoas que talvez não tenham entendido ainda, e é importante que saibam, que se a gente não conseguir cuidar desse processo tão grande de corrupção do país, eles vão sair da faculdade sem emprego, né? Então é importante levar esse alerta e buscar também a contribuição deles, né? Porque a luta contra a corrupção não é uma luta, hoje a gente tem certeza disso, de quem foi criado num ambiente de ter as benesses políticas, de fazer parte de uma nata política. Eu estou dizendo claramente que hoje a nossa categoria política, a classe política estabelecida, não é prioridade dela, obviamente, combater a corrupção. Essa é uma luta nossa, né? Luta de quem está aqui sofrendo com os problemas da corrupção, sofrendo no dia a dia, né? Porque a corrupção é irmã da ineficiência no serviço público, o serviço público que é um grande investimento que a sociedade faz, mas que ele tem que atingir resultados, né? Então, quando a gente vê algumas das grandes chagas e dos grandes problemas da nossa sociedade sendo derivados realmente do problema da corrupção, né? Ou da ineficiência, né? Uma rodovia que deveria estar duplicada e não está, né? O maior ecossistema hídrico do norte do Espírito Santo que passou por uma tragédia ambiental e não está reconstituído. E nada foi feito até agora. Edmar, o tema do projeto é corrupção e sistema político. Aprendemos com a Lava Jato e tem uma interrogação, né? Essa operação, a Lava Jato, ela realmente ganhou um contexto maior, né? Em função de todo o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público Federal. É um divisor de águas mesmo, né? A gente vive um momento novo, né? Uma passagem, digamos assim. Exatamente, e por isso que a palestra em forma de pergunta, né? Aprendemos com a Lava Jato? Ou a gente quer que cada ano a gente tenha uma nova Lava Jato para cuidar da nossa vida? A vida é nossa, nós que temos que arregaçar as mangas e mudar a regra do jogo, né? Então hoje, se a sociedade for assistir uma aula com as pessoas que estão à frente da Lava Jato, é exatamente isso que as pessoas vão ouvir. Olha, a Lava Jato é uma das maiores operações de combate à corrupção do mundo, mas ela é só uma operação de combate à corrupção que vai prender muita gente, vai recolher dinheiro desviado, porque a grande resposta são as pessoas que têm que dar. São respostas de envolvimento com a vida do país, de participação, né? Então, por isso que a palestra é em forma de pergunta. Aprendemos com a Lava Jato? Aprender com a Lava Jato é você começar a se envolver mais com os problemas que a gente tem, né? Se interessar mais, né, pelos assuntos. É saber que a resposta para tudo isso, no fundo, está na participação política, né? Que pode trazer uma nova classe representativa das pessoas ou pode continuar na mesmice, né? Você acha que a população tem uma referência, às vezes, meio que equivocada ou distante de onde está a corrupção? Porque, bom, a gente mora numa cidade que está distante de Brasília, a gente vê muitos episódios aí da Lava Jato, por exemplo, Brasília, São Paulo, Curitiba, e às vezes a gente não para perceber que está pertinho da gente. Isso é importantíssimo, né? E justamente por isso que a palestra hoje é formada por 3 pessoas, né? Eu, que durante 12 anos participei ativamente da ONG Transparência Capixaba, né? Que é uma visão do combate à corrupção da sociedade civil para o poder público, né? E um juiz eleitoral e um promotor, que é um promotor que tem uma experiência muito boa aqui de Nova Venécia, com a criação de um grupo de inteligência municipal para poder fiscalizar o poder público, né? Então são 3 experiências que se casam, né? Dr. André Guasti, Dr. Leonardo César e eu que venho do movimento social, da participação de fora do poder público. E a resposta para a sua pergunta é a seguinte: onde que está a corrupção? A corrupção está no nosso dia a dia, passou a fazer parte da nossa vida, passou a fazer parte de ações do poder público que a gente não consegue mais ter um espírito crítico sobre, isso é uma corrupção, né?
uma casta política que passou a ter tantos assessores que o político não sabe mais se virar sozinho, né? Até para abrir porta precisa de alguém para abrir porta para ele. E aí fica 3 anos andando de helicóptero e na hora do ano eleitoral ele fala assim, agora eu vou viver uma vida simples e vou ali comer uma coxinha no bar, né? Como todos os mortais. Então a palestra de hoje é isso, né? É gerar uma reflexão das pessoas, é mostrar para as pessoas que existem formas de envolvimento possível. Às vezes o exemplo está aqui perto. Os moradores de Nova Venécia conseguiram criar um grupo municipal que está dando show de bola, está aparecendo na mídia nacional, né? Legislativo. Lá. Exatamente, está conseguindo fazer uma tarefa que é muito difícil. O que é o trabalho do bom vereador? É o que apresenta muito projeto? Não é. É o que nunca falta uma sessão na Câmara? Nem sempre. É o que gasta menos? É o que gasta menos? Pode ser, mas também nem sempre, né? Sempre. Então o bom vereador, na verdade, é aquele que consegue apresentar projetos de qualidade e fazer uma coalizão para aprovar esses projetos, né? O vereador que é muito bom, mas que não consegue aprovar nada, ele também não está conseguindo entregar, né? Tem que repensar o vereador que ajuda a população com assistencialismo, ele pode estar fazendo um bem imediato, mas não é a tarefa dele. E pior, ele está acostumando a população com algo que é uma entrega muito barata perto do que a democracia pode nos dar. A democracia pode nos dar hospitais de referência, a democracia pode nos dar escolas em tempo integral, em que a criança toma café da manhã, almoça e janta lá, e tem esporte, né? Então, assim, são muitas entregas que, por meio da política, a gente pode conseguir, é possível, mas que a cultura nos ensinou a viver com pouco, sabe? Uma ambulância que é entregue e fica ali, um trator que fica 3 meses na praça, e que né? já está satisfeito, porque né, a população acaba se exatamente. Se então é essa reflexão que nós vamos fazer. Tá joia. Bom, Edmar, ainda falando desse contexto de corrupção, muito se fala que o Brasil tem uma estrutura burocrática que ganha até de muitos países de primeiro mundo, né? Tem uma estrutura realmente forte de controle, temos aí os tribunais de contas e tudo mais, e ainda assim a gente vê que a corrupção é um grande problema, né? Parece que realmente compensa, né? A corrupção, pelo que se vê... A corrupção não pode compensar, esse é o ponto-chave, né? Não, porque o que a gente vê é exatamente isso, né? As pessoas burlam todo o sistema de controle e acabam se corrompendo. E, Cláudio, é importante lembrar o seguinte, como mudar, né? É a temática da nossa discussão. Como mudar? O que o cidadão pode fazer de diferente, né? Se pegarmos os países que tiveram a maior virada contra a corrupção, eles fizeram isso baseados no quê? Na pressão social, né? Não existe o substituto para a pressão social. Se a gente pegar o exemplo da Suécia, o maior caso de corrupção, entre aspas, da Suécia nos últimos anos foi uma vice-primeira-ministra que comprou uma barra de chocolate e pagou com um cartão corporativo. Olha aí. Olha só, a diferença para os nossos casos enorme, né? Bilionários, Tivemos, né? a presidente também da Coreia do Sul, né? Da Coreia. Um caso grave, mas nem se compara com... E na hora que o caso vem à tona, no caso da Suécia, aparentemente foi uma confusão que ela fez na hora de pagar, o político ele não tem coragem de ir para frente de uma câmera, dizer que está todo mundo errado e que ele está certo. Ele pede exoneração, pede demissão, né? Pede para sair do cargo. E no Brasil é justamente o contrário, né? O político vai para a televisão dizer que o judiciário está perseguindo ele, né? Tamanha a cara de pau mesmo, e isso né? é o quê? É a nossa pressão, é a nossa motivação para fazer diferente que vai fazer o político mudar o papel que ele tem que prestar, né? É um convencimento, é um engajamento. Ô Edmar, então esse projeto vai percorrer outras cidades. Além de Linhares, quais outros locais vão receber essa rodada de palestras? Na verdade, tem até espaço para perguntas, né? Uma interação com o público. O objetivo do projeto é, em cada lugar, fazer algo com a temática local, voltado para... levando pessoas locais também para discutir, né? A gente não pode achar que em todos os lugares o problema é o mesmo, né? Linhares, por exemplo, tem problemas muito concretos, né? Relacionados a uma tragédia ambiental, né? Relacionados a uma não duplicação da rodovia, sem dúvida, relacionado a alguns problemas locais, e a gente tem que tratar desses temas também. E é muito bom fazer isso, porque a gente não trata como se fosse tudo uma coisa só. A corrupção em cada lugar é uma. O que tem em comum no Brasil é que em todos os municípios existe um pouco de corrupção e em muitos existe muita corrupção, né? Então tá jóia. Então outras cidades aqui da nossa região vão receber. Às vezes com a temática diferente, mas nós estaremos em Nova Venécia, estaremos em São Mateus, né? Estaremos em outros municípios, Colatina. Bacana. Bom, quero agradecer aqui ao Edmar Camata, um dos palestrantes então desta noite de quarta-feira, né? E deve seguir por outras cidades, então, levando esse projeto com o tema... O tema desse projeto, Edmar, Aprendemos
Corrupção e sistema político. Aprendemos com a Lava Jato? Essa interrogação. É a pergunta, a reflexão. Aprendemos ou nós vamos ficar dependentes de outra Lava Jato, né? Inclusive, temos eleição agora em outubro, né? É hora de começar. Momento importante para participar ativamente. Quem tiver condições de participar desse processo eleitoral tem que ser candidato. Quem acha que não está aí para esse papel tem que apoiar alguém ativamente, porque senão alguém vai fazer. E esse alguém normalmente está interessado em outras coisas que não o bem comum. Às vezes a intenção não é muito boa. Obrigado pela presença mais uma vez, viu, Edmar? Boa noite. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região continua interagindo, mandando sugestões lá na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista você pode revê-la e inclusive compartilhá-la. Acesse o nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.